Olá, queridos, live da manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos 3 partes na live da manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a live da manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado, eu convoco você, que você esteja um período de 1 semana, 2 semanas, para que você experimente, sinta o que é a live da manhã e como pode transformar sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos, live da manhã, para que você possa se reconectar com você mesmo e com as energias superiores. Nós temos 3 partes na live da manhã. A primeira delas é essa reconexão. A segunda delas é ler a palavra em jejum físico, que a gente possa se alimentar da palavra sagrada e divina. E a terceira e última parte é nós enxergarmos nosso eu do futuro, porque nós somos arquitetos do nosso destino. Nós precisamos fechar os olhos e enxergar o nosso eu do futuro. Mas como enxergar esse eu do futuro se você não sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? E é isso que a live da manhã faz. Segunda, sexta, às vezes sábado, eu convoco você, que você esteja um período de 1 semana, 2 semanas, para que você experimente, sinta o que é a live da manhã e como pode transformar sua vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas, tá bom? Eu te espero às 5h59. Olá, queridos, bom dia com alegria, bom dia com paz no coração. Saudações na luz. A Ierratel, 27ª frequência de único Deus. Sou Luiz Marcelo, está começando mais uma live da manhã. Estamos aqui na semana 190 desse programa, com muita fé, com muita alegria, com muita paz, muito amor no coração. Bom dia, Rosiane, bom dia, Elaine, bom dia, Luzia Solange, bom dia a todos, queridos. Nós faremos a aliança ativa, leremos Provérbios 27, estamos na reta final dessa maratona de provérbios. E Ratel nos traz, entre outras coisas, ajuda-me a penetrar no domínio das coisas sagradas, abandonando as coisas do mundo. Vamos entender o que ele está querendo dizer com isso logo mais. Bora lá, fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. Mantenha o foco na sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo. Observando a sua respiração, mantenha o foco nela. Direciona a sua atenção à planta dos seus pés. E vá subindo
tomando consciência das suas pernas, passando pelos tornozelos, joelhos e quadris. Observe seus braços, desde as mãos, pulsos, cotovelos e ombros. Direcione a consciência à ponta da coluna, subindo até a cervical, tomando consciência do lado direito e esquerdo do cérebro, descendo ao coração, estendendo a consciência aos pulmões, desça aos rins, a bexiga, e os órgãos reprodutores. Levando sua consciência na pele e observando o tato. O gosto na boca, o aroma nas narinas. Os sons que chegam aos seus ouvidos. Observar os 5 sentidos. Levar a consciência ao campo emocional e observar as emoções que aí habitam em ti. Acolher todas elas. Tomar consciência das emoções geradas pelas experiências vividas. Acolher todas, sem distinção. Elevar a consciência ao campo mental e observar os pensamentos que aí habitam. Deixar que os pensamentos passem, não se apegar a nenhum deles. O ar entra e sai. Constante, gradual, mágica e fluidicamente entra e sai. Observar a existência por uma simples respiração.
elevar a consciência ao topo da cabeça, contemplando a tua coroa de metais nobres, pedras preciosas, a coroa que te coroa, assentada pelo próprio Deus vivo em tua cabeça. Tomar consciência de quão raro, nobre, único tu és. Sentir, observar a beleza da tua coroa e sentir o peso dela. Reestabelecer as bases da coroa com Cristo e o Espírito Santo. Como base do teu reinado, como orientação e modelo a seguir. Repita comigo. Eu aceito o Cristo vivo dentro de mim. Eu comungo a energia cristal, cristalina, crística, verdadeira. Eu sinto a verdade. Eu vejo a verdade. Eu penso a verdade, eu mergulho na verdade, eu sou a verdade, eu sou o Cristo vivo caminhando no plano da terra. Respira fundo, sinta a presença do Santo Espírito à sua volta. Declare sua aliança ao Santo Espírito. Ó Santo Espírito, ó Sagrada Shekinah, ó Espírito do próprio Deus vivo, eu refaço as minhas alianças contigo, hoje e sempre. Ser meu orientador e meu guia, esparge luz aos meus caminhos, sopra os meus ouvidos. Continue desenvolvendo a minha clara visão, minha clara audição, para que possamos nos comunicar cada vez mais afinados pelo sexto, sétimo, oitavo, nono sentidos e além. Eu refaço as minhas alianças contigo, hoje e sempre. Que eu possa me tornar um ser mais intuitivo e menos instintivo a cada dia. Respira fundo. E sinta a presença das três esferas acima: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Te iluminando, te protegendo, te guiando, te purificando
E sinta a cascata de luz que desce na qualidade do verde esmeralda de Mestre Hilarion, penetrando a tua coroa, teus pensamentos, tuas memórias, teus sentimentos, sensações, inundando o teu corpo físico, órgãos, ossos, seu sangue se torna verde esmeralda real, um verde transparente. Sinta e vibre na prima verdade, na primeira verdade. A frequência do começo de tudo. E esparge essa luz à sua volta. O ambiente onde você se encontra, onde esse corpo físico se encontra, onde vocês se encontram, vai se tornando todo verde esmeralda. A casa, esparge a luz verde esmeralda. E veja um raio verde esmeralda saindo de teu peito em direção àqueles que estão no seu convívio, familiares, parentes, amigos, filhos, mães, pais. Esparge a luz. Veja essa luz penetrando o peito dessas pessoas e inundando todo o corpo. Vai espargindo luz a todos que venha no seu campo, no seu pensamento. E lembre de espargir luz às pessoas que eventualmente você esteja em conflito. E por fim, esparge a luz a essa comunidade. As pessoas dessa comunidade recebam uma cota de luz verde esmeralda. Que possamos jogar luz uns aos outros.
Eleve sua consciência ao mundo astral, ao mundo do alto, e observe a lua. E acima da lua, o sol. Harmonize suas polaridades. Contemplando o inteiro da frequência negativa e positiva. Veja um triângulo entre o sol e a lua. Eleve a consciência em direção a Saturno. Contemple os anéis de Saturno. Seja recepcionado pelo conselho kármico, os 24 anciões do tempo, os antigos de dias. Receba a frequência da responsabilidade, da maturidade dos anciões do tempo. E amplie sua visão à grande obra, observando as constelações, observando a grande arquitetura do grande arquiteto do universo. Sinta a presença dele, que tudo é e tudo fez. Ó Pai e Mãe, dentro e fora de nós, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, apesar dos obstáculos e dificuldades, para nos curvarmos diante do Teu reino, nos curvarmos diante de Ti, colocarmos nosso reinado sobre a Tua ordem, sobre o Teu reinado. Nos colocarmos como um servidor da Tua grande obra, operando no mundo das causas da luz, sobre a ordem de Melquisedeque, pois essa foi, é e sempre será a suprema ventura de qualquer ser. Tu és, Tu foi, Tu sempre serás o grande Yud Re Vorre. Ó Adonai, ó Jeová, ó frequência sagrada, suprema e divina. Que esparge, que desça a Tua luz, que possa penetrar em nossos corpos. Que a luz que vem da Tua mente flua em nossas mentes, purificando-a. Que o amor que vem do Teu coração flua em nossos corações, tornando-o leve, puro. Que a Tua luz e o Teu amor voltem e se restabeleçam no plano da terra. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, em todo o universo, dentro e fora de mim, dentro e fora de nós, dentro e fora da terra. Alinhados com a Tua coroa
conectados no nosso propósito com 144 mil mestres encarnados. Que a luz, o amor e o poder vindo de Ti se restabeleça dentro e fora de nós, dentro e fora da terra, Senhor. Que toda e qualquer frequência desqualificada seja capturada agora e levada aos confins do universo, e que lá seja ressignificado segundo a geometria sagrada, em nome de Ti que foi, que é e que sempre será o grande Yud He-Vor-He. Tu és o nosso pastor e absolutamente nada nos faltará, Senhor. Nada nos falta. E nunca faltará. Tu deita-nos em verdes pastos, guia-nos em mansas águas tranquilas e serenas. Deitamos na Tua vereda, em Teu nome, em Tua justiça, Senhor. Mesmo andando em vales sombrios, não tememos mal algum, porque Tua vara e Teu cajado nos consolam. Preparastes uma mesa diante de nós, perante os nossos inimigos, internos e externos, com todos os instrumentos. Ungistes nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda de Teu amor, de Teu perdão, de Tua compaixão e Tua misericórdia, Senhor, de toda a Tua fonte. Habitamos e habitaremos Tua casa por longas eras, pois assim é e será. Por isso cantamos Kadosh a Ti, ó grande Yud He-Vor-He. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh, ó Yud He-Vor-He. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh, ó Yud He-Vor-He. Kadosh, 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 ó Adonai, ó Tsabayosh, ó Yud He-Vor-He. Yud He-Vor-He. Rendemos graças à Tua 27ª frequência, Yeratel. Comungaremos a Tua energia, tomaremos consciência, ampliaremos nossa consciência sobre essa vibração, essa frequência. Estaremos com ela durante todo o dia. Gratidão por mais um dia, Senhor. Mantendo a consciência, mantendo a conexão com o próprio Deus vivo. Vá densificando tua consciência. Por Saturno, voltando à casa da pequena morada, pelo Sol, a Lua, observando o plano da Terra, descendo até ela, aonde esse corpo físico se encontra. Observando de fora a coroa, a Trindade, que ilumina essa coroa. Lembrando as bases dela, do Cristo e do Espírito Santo.
penetrando esse corpo físico. Sob o seu comando, declarando de forma animada com a sua voz: eu sou a voz. Repita comigo. Eu sou a voz. Eu sou a voz do eu sou. Eu sou a voz do governo do meu reinado. Eu sou a voz que domino, controlo e lidero meus pensamentos, sentimentos, palavras escritas e faladas, prazeres e as ações do meu corpo físico. Sou eu no comando, eu no comando, eu no comando. Em conexão com o Deus vivo, orientado pelo Espírito Santo na comunhão com Cristo, unido com a Santíssima Trindade. Eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz. Respira fundo, solta e vá abrindo os olhos. Esfrega suas mãos. Sei que nos façam aí o Chocorrei. Muito bem, amados. O Sagrado Chocorrei esteja dentro e fora de ti, o Sagrado Quaternário, sendo circulado pela quinta essência dentro e fora de ti, dentro e fora da tua casa. Que a paz habite em ti e na tua casa e a tua família. Saudações da luz a cada um que aqui está. Bom dia, Wanda Lúcia, Alexandra e todos que chegaram aqui. Se é a tua primeira vez, escreve eu no chat, para que nós possamos render graças a ti. Vamos comungar, compreender um pouco mais o que é essa 27ª frequência do Deus vivo. Se você se sente a voz, escreva aí, eu sou a voz. Bom dia, André. Bom dia, queridos. Bom dia com alegria, com paz no coração. Se você chegou e é a primeira vez, convoco que você esteja aqui amanhã às 5h59 para poder fazer a aliança ativa. Boa! Se você não está inscrito no canal, se inscreva aí. Abraço, Rosa. Vamos ler a 27ª frequência de único Deus,
fazer a invocação de Erratel em uma única voz. Trazendo o arquivo aqui, só um minuto. Pronto. Bora lá, queridos. Leiam comigo o anjo de hoje. Faça a invocação comigo em uma única voz. Erratel, permita-me usar as minhas virtudes para iluminar as partes obscuras do meu universo. Obscuras do meu universo. Que eu seja um lago de fogo para purificar aos que dele se aproximarem. Ajuda-me a penetrar no domínio das coisas sagradas, abandonando as coisas do mundo. Que a vontade de trabalhar e de aprender nunca acabe em minha alma. E quando o meu espírito se elevar para perto de ti, ó Erratel, faz com que eu veja a face de Deus. Muito bem. Então, saudações da luz ao quarto coro, ao coro dos domínios, regido pelo sagrado príncipe Tzadkiel. Esse é o coro que trabalha a abundância. Então nós estamos em uma semana de liberação de abundância e prosperidade na nossa vida, portanto. Não há prosperidade sem abundância, mas abundância é aquilo que é, que foi e será. Abundância não é algo que você constrói, ela está aí, em abundância. Tem abundância de pensamentos, não nos falta pensamentos, ideias, abundância de relações, não nos falta relações, e abundância de matéria, não nos falta matéria, de forma alguma. Nós temos abundância, mas isso pode estar bloqueado na sua existência. Então nós estamos numa semana que é possível caminhar alguns passos a mais na liberação desse rio que flui de forma abundante, natural. De forma abundante, natural. Essa é a importância de estar entrando em contato com essas frequências. A 26ª ontem, Haha Yaha, hoje Erratel, e assim por diante. Essa é a importância. Isso vai ajustando toda a abundância que já é em sua vida. Então veja o que ele traz aqui. Vamos comungar aqui, vamos avançar um pouco nos conceitos do que nos traz aqui. Erratel, olha o que ele traz. Então, permite-me usar as minhas virtudes para iluminar as partes obscuras do meu universo. Então, ele está dizendo aqui claramente o que são as partes obscuras do meu universo, meus vícios. E são como polaridades, como quente e frio, como dentro e fora, como em cima e embaixo. Exatamente como eu estou apontando, como esquerda e direita. A direita está grávida da esquerda, a esquerda da direita. Não há direita sem esquerda, não há dentro sem fora. Não há em cima sem embaixo.
Não há virtude sem vícios. Isso faz parte de um pacote único. Permita usar as minhas virtudes para iluminar as partes obscuras do meu universo. Então veja, queridos, aquilo que está obscuro, nossos vícios, vão ser iluminados pelas virtudes que nós temos, únicas. Lembrem do que eu trouxe. Lembrem do que eu trouxe, do que eu trago aqui sempre. O poder, que é uma virtude, ele pode iluminar uma pessoa ou queimar uma pessoa. Ele pode fortalecer essa pessoa. O meu poder pode fortalecer a vocês ou pode destruir vocês. Poder da palavra. O poder da força. Virtudes e vícios fazem parte do mesmo conjunto. Vocês precisam entender isso. Precisam entender isso. Então, que as partes obscuras do meu universo, os meus vícios, sejam iluminados pelas minhas virtudes. Que eu seja um lago de fogo para purificar aos que dele se aproximarem. Um lago de fogo. Um fogo ardente, a sarda sagrada. É disso que ele está falando. Quando nós estamos em conexão, esse fogo que ele fala, fogo etéreo, o fogo que Moisés via no deserto, que nós sejamos essa vibração tão intensa, esse é o fogo sagrado, que todos que de nós se aproximem sejam purificados a partir da nossa purificação. Ajudem-me a penetrar nos domínios das coisas sagradas, abandonando as coisas do mundo. Aqui são aquelas frases para os tolinhos, né? Os tolos, as pegadinhas, sabe? Porque quando ele fala de abandono de coisas do mundo, não é para você negar as coisas do mundo. Esse apego, o abandono do apego. Continuar vivendo, desfrutando, trabalhando com a matéria, vivendo, existindo aqui, mas penetrando nas coisas sagradas pela matéria. Pela matéria. Compreendendo o quanto isso é sagrado, mas sobretudo o que é natural e o que é sobrenatural. O que é artificial, compreender da onde veio. Esse metal veio de algo natural, que foi transformado nessa forma. Que eu possa penetrar nas coisas sagradas, sempre. No final ele diz, faz com que eu... No final ele diz, faça que eu veja a face de Deus. E ele segue aqui, que a vontade de trabalhar e de aprender, então, de produzir, né? Nós já substituímos essa palavra, nós não falamos aqui de forma alguma trabalho é fardo, é sacrifício, essa palavra, não. Nós produzimos, operamos em abundância, nós produzimos o quê? Ativos. Ativos de relação, ativos, aquilo que está ativo, uma relação ativa, ideias ativas, matéria ativa. Nós produzimos isso. Que a vontade de produzir ativos e de aprender, de ser um eterno aprendiz, nunca se aparte de nós. Humildade, um eterno aprendiz e uma inquietude para produzir sempre.
Quando o meu espírito se elevar para perto de ti, faça com que eu veja a tua face, que eu veja a face de Deus. Isso é muito lindo, né? Lembre, em vida, na existência. Assim é, assim foi e assim sempre será. Vamos ver o que Provérbios nos traz, queridos. 27º Provérbio, estamos lendo Provérbios, lembrando que Provérbios nos traz sabedoria, discernimento, o que é justo e o que é correto, nos dá prudência, bom senso e discernimento. Ler Provérbios, entrar em contato, nos dá essa qualidade. Vejamos o que ele nos traz e que está conectado diretamente com as frequências do dia de hoje. Vamos ver o que a gente extrai aqui dessa frequência. Não se gabe do dia de amanhã. Acompanhe aí comigo. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer a você. Sempre uma caixinha de surpresas. Como diz Rumi, na casa de hóspedes, recebei-os todos com honra e glória, porque todos foram enviados da misteriosa fonte. Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca o faça. Outras pessoas, não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo. Mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que duas juntas. Veja, olha o que ele trouxe ontem. Se você não está inscrito, se inscreve agora. Olha o que ele trouxe ontem. Não rebata, não converse com o tolo, porque senão ele poderá pensar que ele é sábio. Cale-se, aquiete-se. Essa é a conduta, quietinho. É isso que ele traz aqui. A pedra é pesada e a areia é um fardo. Mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Quieto. Fica quieto. Cara de pastel. Não vale a pena nem responder. Principalmente para aqueles que afirmam. Minha conduta vai mudar. Aqui. Tem mudado. Porque às vezes aparecem algumas pessoas que escrevem afirmações no chat. Elas não perguntam, elas escrevem afirmações, as afirmações dela. É quase como entra na casa de alguém e olha, e tá cheio de pessoas assim. Olha a cozinha, tá arrumada de um jeito daquela casa. E a pessoa começa a falar da arrumação da cozinha da casa da pessoa. A casa não é dela, a pessoa não perguntou para ela, e ela fala, isso é tolo, isso é bobo, isso é ímpio, não vale a pena. Não vale a pena gastar sua saliva, entrar em contato com essas pessoas. Todos aqueles que trouxerem afirmações, aqui está tudo certo. Acha que sabe, já sabe o caminho, então é só seguir o caminho. O que precisa ser visto foi o que eu falei ontem, é se sua vida está tudo certo. Se as suas relações estão legais, se a sua parte financeira está legal, se os seus projetos de vida estão legais, se você tem projetos que está ajudando a humanidade, se você está prosperando
financeiramente de tal forma que você tem investimentos, não sobrevivendo. Não estou falando de sobrevivência, hein? Você tem sobrevivência, quem sobrevive fica pagando conta, tem quem vive 0 a 0 e tem quem investe. Tenho dinheiro e estou investindo. É aqui que eu quero que vocês estejam. Alta performance aqui. Simples assim. Os conceitos que eu tinha semana passada, eles ampliaram ou eles são os mesmos? O que eu pensava semana passada é o mesmo que eu penso hoje. É um problema. Isso é como dizer, a verba que eu tinha, aquilo que eu tinha semana passada é igual ao que eu tenho hoje. É igualzinho. Tem pessoas que ficam afirmando as mesmas coisas, que não avançam de forma alguma, em nenhuma direção, e acham que sabem das coisas. Suas relações estão ótimas, harmoniosas, não tem contenda, discussão, harmonia. Luiz Marcelo, mas isso é normal. Não, presta atenção. Isso é a normose, isso é a doença. Isso é o que as pessoas acham aí. Que é normal discutir, que é normal, não há harmonia entre as pessoas. Não, não é normal. É normal o conflito? É. Mas as pessoas que têm uma mente elevada harmonizam os conflitos. Entendem que os conflitos são só para uma elevação. E não o tempo todo fico em conflito. Conflito com um, conflito com outro, conflito... Não. Isso não é normal. Isso é doentio. Não é normal você ficar com a sua conta negativa no banco. Não é normal você ganhar R$1.000 e gastar R$1.000. Ganhar R$5.000 e gastar R$5.000. Isso não tem a ver com o dinheiro. Tem gente que ganha R$40.000, produz, recebe R$40.000 e gasta R$40.000 por mês. Isso não é normal. Isso é anormal. Isso é doentio. Não tem nada de normal. Então, é simples assim. As pessoas que estão com a vida, entendeu? Com as afirmações na vida delas. Tem pessoas que são assim, são as sabidas, entende? Elas querem dizer o que é. As coisas. Sabidas. Mas você olha a vida delas, tá uma merda. Para falar o português bem clarinho aqui. Não tem uma profissão verdadeira, não tem projetos, não está liderando projetos, não está desenvolvendo projetos, nada. Vai lá, vende o tempo por dinheiro, recebe o dinheiro, gasta o dinheiro, mês que vem vai lá, percebe? E não está fazendo nada. Isso durante um tempo, no começo da nossa vida, está tudo bem, não tem nenhum problema. Você está estagiando, está aprendendo as coisas. Mas isso não pode ser um sistema. Isso é o começo da existência, em que você está aprendendo as coisas. Você precisa começar a produzir e desenvolver coisas. Você é um ser produtivo. Gerar ativos. E isso começa com conceitos. Conceitos filosóficos e espirituais novos. Lê Provérbios e toda vez que lê-lo, ter uma nova revelação. Pegar uma nova chave. Sua vida mudar porque você recebeu novas coisas e não as mesmas. E fica esperando algo acontecer, que o governo vai te salvar, que alguém vai te salvar. Não, não vai. É você que vai salvar você mesmo. Ninguém mais. Inscreva-se aqui, se você ainda não se inscreveu. Cuidado com as suas afirmações. Cuidado com as suas afirmações. Tem sempre alguém que sabe mais que você e alguém que sabe menos que você. Isso é um processo. Cuidado com o seu saber. Vamos aqui, que continua trazendo Salomão aqui. Melhor a repreensão, que é o que eu acabei de fazer,
feita abertamente do que o amor oculto. O rancor, acima, versículo 4. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Quem não entra em contato com ela. Ele se refere à própria inveja. Não tem jeito. O próprio rancor, a própria fúria, que já não é bom. Ira e etc. Mas a inveja é um prato de veneno. Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Cuidado. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Aqui está a resposta para você, Luzia Solange. Especificamente, tá? Eu vou dizer para quê. Em que sentido? Olha o que está trazendo aqui o 7º versículo. Para quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Por que é uma resposta para você? Para a pergunta que você me fez ontem. Qual foi a pergunta? Milionários têm filhos. E esses filhos não sabem o que esse pai fez. Como fazer que tenha uma mente elevada, que produza como esses pais? A história diz o contrário, né? Eu disse para você que normalmente filhos de pai rico se tornam pobres, no mínimo pobres de espírito. Por quê? Por causa desse provérbio. Exatamente aí. Quem tem muito e não tem consciência disso, né? Despreza o mel. Entende? Olha o provérbio. Exatamente isso. A dificuldade faz o crescimento. A resistência do peso faz com que o músculo cresça. A resistência do chuveiro faz com que a água esquente. Resistência, resistir. É simples assim. Não traga facilidades para os seus filhos à torta ou à direita. Não faça isso. Deixe que ele tenha as suas dificuldades. Dificulte de forma amorosa as coisas para ele. Para que ele saiba, para que ele tenha resistência. Faça isso com suporte, não com abandono, com amor. Senão, ele não saberá o que é isso. E não ache que ele vá saber e vá viver aquilo que você viveu. Não saberá. Minhas filhas não sabem o que é uma rua de terra, o que é não ter telefone. Minhas filhas não sabem o que é não ter nem o pai nem a mãe dentro de casa, porque o pai não estava e a mãe trabalhava das 6 às 11 da noite. Elas não viveram isso, elas não viveram o que eu vivi, como eu não vivi o que elas viveram. Não é nem maior nem menor, elas viveram os perrengues delas também. Mas a vida hoje especialmente, ela é muito mais fácil do que o que nós vivemos. A geração da minha idade, muito mais fácil. Nós vivemos algumas resistências bem complicadas. Hoje tem outras dificuldades, que são as próprias facilidades. Enfim, então, o que Salomão traz aqui é muito sábio. Quem está satisfeito despreza o mel. Traga alguma insatisfação, a resistência. Trabalhe isso. Sobretudo com você mesmo. Cuidado. Cuidado. Isso serve também para outra parte que eu trouxe, inclusive para você mesmo. Luzia Solange também, né? Se nós temos tudo, por que ter esforço? Se nós temos tudo, para que se esforçar? Eu já tenho tudo. Já tenho tudo no banco, já tenho tudo porque meus pais me provêm, o meu marido me provém.
A minha esposa me provém, eu já tenho casa, eu já tenho etc. Então, por que eu vou me esforçar em um projeto, em uma relação e etc. A única resposta para isso é a consciência. Eu vou me esforçar porque eu tenho consciência. Porque eu tenho ambição. Percebe? Porque eu tenho uma inquietude. Porque eu entendi claramente, ampliei minha consciência que eu sou um ser produtivo e amplo. E que eu tenho que criar ativos o tempo todo. Eu preciso estar em alta performance. Porque eu sou filho e herdeiro do divino e do sagrado. Porque eu sou governante de um reino. E, portanto, eu preciso fazer o mover do meu reinado. E não ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Eu sou um ser consciente. É essa consciência que vai fazer com que eu me mova. Que eu produza esse ativo. Senão, não. Senão eu fico esperando do governo, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha mulher. Seja monetariamente, seja emocionalmente. Tá cheio de gente, cheio de pessoas dependentes emocionalmente, esperando que o outro me ame. E fazendo tudo para que o outro me ame, para chamar a atenção. Que nem uma criança de 5, 6 anos de idade, birrenta, às vezes. Chorosa, birrenta, calada. Tudo por uma provocação de que o outro me dê atenção. Consciência, né? É isso que vai mudar, né? É esse cenário. E ele segue. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria no coração. Ah, meu Deus. Estou precisando de um incenso mesmo aqui. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Uau! Óleos essenciais. Manjericão. Vou pegar um óleo essencial aqui. Vamos continuar a leitura. Olha o elinho. Ai. Aromas, isso aí. Então, perfume e incenso trazem alegria no coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não abandone. Acolha. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Então, veja, sempre, como eu digo, tão longe que eu consiga ver, tão perto que não se contamine. Essa é a distância que a gente precisa ter, né? Essa é a distância, de forma consciente. Seja sábio, meu filho. Traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente recebe o perigo e busca refúgio. Percebe. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Ele está observando, está atento ali. O inexperiente segue adiante
e sofre as consequências, porque não está observando, está distraído. A distração, veja a palavra, a distração é inimiga da prudência. Distração. Olha, o que você está fazendo? Estou me distraindo aqui. Quantas vezes você escuta isso? Estou assistindo o quê? Estou aqui só para me alegrar, para me distrair um pouquinho. Pegaram a chave? Distração é uma força sombria. Cuidado, né? Muito cuidado com distrações. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Uau! Essa serve para muita gente, hein? A bênção dada aos gritos cedo de manhã. Cuidado! Olha o que ele está trazendo aqui. Como que pode servir a bênção como uma maldição? É como maldição, né? Como maldição é recebida. Percebe? Não tem trato, não tem refino. Quem abençoa, não abençoa gritando, né? Cuidado com isso. Quantos tempos, quantas igrejas fazem isso? Aos berros. Uma coisa é ser enfático, outra coisa é ficar berrando. Cuidado. A esposa briguenta é como o gotejar constante de um dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a sua mão. Não procure fazer isso. Então, quando fala da esposa briguenta aqui, está falando primeiro do cônjuge, mas está falando dessa frequência feminina. Não fala da mulher especificamente, em uma outra linguagem. Está falando dessa frequência feminina que nós temos falado aqui. Cuidado com ela, né? Que traz essa força sombria do... Sabe, essa coisa de... sabe? Percebe? De fuxico e etc. E olhares. Isso é uma frequência negativa do feminino. Olha a ressalva que eu fiz. Além de gênero, não estou falando da mulher. Isso está dentro de um corpo masculino também. Isso está na terra, isso está na lua. É a frequência negativa, feminina. Polos. Não estou falando da mulher aqui. Precisa distinguir isso. Isso não é fácil de entender. Que quando você fala de fora, não há fora se não há dentro. Eles coexistem. Se há fora, há dentro. Se há em cima, há embaixo. Se há à direita, há à esquerda. E nada escapa a essa lei. Nada escapa a essa lei. Então, se há direita, se a direita há à esquerda, significa que a direita está grávida da esquerda. Percebe? E a esquerda grávida da direita. A direita, esquerda, direita, esquerda. Então, quando fala da frequência feminina, o corpo da mulher tem essa frequência mais vibrante. Mas tem hormônios masculino e feminino. Testosterona e estrogênio estão ali presentes. Tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. Agora, nós somos esses corpos? Não. Trago isso constantemente para vocês. Nós não somos esses corpos. Nós estamos vivendo essa condição masculina
e feminina. Essa condição de macho e de fêmea, de homem e de mulher. Mas nós não podemos nos confundir com isso, tampouco negar a encarnação. A solução, o caminho não é a negação, é a consciência de novo, de que nós somos almas encarnadas neste corpo, animando esse corpo, deixando esse corpo animado. A questão é que há essa confusão, as pessoas se identificam e brigam por isso, hein? Brigam. Defendem isso. Defendem uma posição. E é um problema isso. Vira-se um problema. Então, quando ele fala da esposa briguenta, ele está falando da frequência. Essa frequência, ei, não entre em contato com ela. Nem fora, nem dentro. Nem fora, nem dentro. Aparta-te de mim. Essa frequência feminina é como um gotejar constante e chuvoso. Detê-la é como deter o vento. Como apanhar o óleo com a mão. Não é possível, não apanhe. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Tem esse dever, essa obrigação. Como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro, né? Como o fogo, percebe? É aceso pela madeira, é a madeira que afia o fogo. Esse conjunto, nós podemos pegar esse masculino e feminino de novo, que eu acabei de dizer, né? Percebe? É a própria natureza que afia essa natureza. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Tão simples, né? Cuidado gera cuidado, né? O cuidado gera frutos, e você vai poder se fartar desse fruto. Cuide de você, cuide do próximo. Cuidado. Cuidado é muito importante. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. É tão simples, é olhar o coração de alguém, né? O Sheol é a destruição, e a destruição são insaciáveis. Como insaciáveis são os olhos dos homens. Se você se confundir com essa encarnação, com o ser humano, isso é um problema. Isso pode ser um problema. E se há essa confusão, será um problema. E se tem essa confusão, esse é um problema na sua existência. Nós precisamos tomar cada vez mais consciência. Cada vez mais consciência. E quem anima esse corpo somos nós na qualidade de alma, que uma hora não animaremos mais. Ninguém fala sobre isso. Paulo, está nas escrituras de Paulo, isso, o boneco de carne. Cristo fala sobre isso, e as pessoas ficam discutindo se há reencarnação, se não há reencarnação, se isso, se aquilo. Isso é menos importante. Menos importante. O mais importante é a ampliação de consciência. O mais importante é olhar para aquilo que é, foi e será. Ter um corpo que é animado e que uma hora ele fica inanimado. Ele deixa de ser animado. Aquilo que animava aquele corpo ali não está mais. Quem já foi a um velório já viu e sabe o que eu estou falando. E precisa ser encarado isso. Precisa ser ampliado a consciência sobre isso. Simples assim. Com leveza, com tranquilidade. Mas olhar sobre isso. E é isso que ele está dizendo. Essa natureza, né?
insaciável, altiva, da condição da hierarquia humana. O Sheol e a destruição são terríveis, insaciáveis. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Do outro, olha como ele começou dizendo, não fique se autoelogiando, né? Isso não quer dizer você se valorizar. Você pode se valorizar, tem lugar para fazer isso. Vender o seu projeto, né? O que ele fala é a torto e direito. Se Salomão fosse a um outro reinado, fazer projetos, ele iria falar do reinado e das conquistas do seu reinado, para poder estar vendendo o seu reinado e fazendo uma união, um negócio com outro reinado. Então precisa fazer sentido você falar das suas conquistas e das suas virtudes. Precisa ter um porquê você está falando isso. E não só para massagear o seu ego ou destruir o outro. Ainda que você moa um insensato como trigo em um pilão, a insensatez não se afastará dele. Porque não depende de você, depende dele afastar essa insensatez. É isso que ele está trazendo. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção ao seu rebanho. Uau! Esse é o cuidado que ele menciona atrás, um pouco antes. Pois as riquezas não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe para uma outra geração. Cuidado. Quando o fenol for retirado, surgirem outros brotos e o capim da colina for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a você o preço de um campo. Uau! Né? Da sua produção, sabe? Produza. E quando isso vingar, né, você terá os seus feitos. Não haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família? Haverá. Né? Então haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e sustentar as suas servas. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e capins na colina forem colhidos, os cordeiros fornecerão a você roupa e bodes. Olha que interessante isso, né? Como é profundo. Feno retirado, surgirem novos brotos e capim na colina for colhido. O que é natural, o capim e os brotos, né? O que é natural, o que vem da terra, percebe? Quando você limpar, fizer seu trabalho e isso brotar, e os cordeiros que você está cuidando, né? Comerem isso, se abastecerem, fornecerão a você a roupa, né? E os bodes renderão a você o preço do campo, porque terá leite e assim por diante. Um sistema, né? Palavras que salvam, graças a Deus. Elizabeth perguntou aqui sobre o versículo 13, né? 13º versículo. Né? Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Esse versículo, ele é difícil. Ele é complexo, ele tem várias coisas dentro, Elizabeth, dentro dele. E, aliás, a estrutura desse capítulo, o 27º, ele traz isso. Não é linear o tempo todo.
né, como esse 18º. Por exemplo, quem cuida da figueira comerá seu fruto. Isso é linear, né? Cuida da figueira, vai comer figo, né? E aí ele só relaciona: quem trata bem o seu senhor receberá o tratamento de honra, receberá isso também de volta, né? No caso desse 13º, ele não é linear assim e tem coisas dentro de coisas. Então vamos lá. O que ele traz aqui, Elizabeth? Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Então, por isso que precisa ler Provérbios como um todo. Porque ele, em outros capítulos anteriores, ele fala, em outras passagens, sobre a questão do fiador. Ele fala o quê? Não seja fiador. De forma alguma. Sobretudo de parentes. Não seja fiador. E ele diz o quê? Se o outro não tem para ele mesmo, ele terá para devolver a você. Não seja fiador. Depois ele fala, mais para frente, se você, porventura, for fiador, empreste sem querer isso de volta, não tendo isso como ilusão de que isso voltará. Como uma doação, quase como uma doação. Depois, mais para frente, ele fala: não faça disso um negócio para tirar proveito do outro. Não seja um especulador. Ele usa uma outra palavra. Não seja um agiota, né? Não seja um agiota. E isso se completa em outros versículos dizendo: ajude o seu próximo, faça o excedente para que você tenha aquilo que dá. Percebe? Então aqui, esse versículo, ele está costurado com outros versículos, né? Quando ele traz, né? Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, percebe? Que é um tolo, não deveria ter feito isso. Ao invés de cobrar o outro, como ele foi tolo, tome a veste dele mesmo, para ver se ele aprende nunca mais ser fiador. Que sirva ele de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. De novo, essa energia, né? A mulher leviana, ele está se referindo a essa energia, né? O que é uma energia leviana? Uma energia que não tem responsabilidade. Você entrou em frequência com isso, então causa e efeito, que você pague por isso. Entendeu, Elizabeth? Ficou claro? Tá? Por isso que quando a gente lê primeiro Provérbios, né? Provérbios 1, que é muito importante, ele está trazendo lá, ó, no 6º versículo. Para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Por isso lê Provérbios, todo, é uma obra inteira. E isso que é mágico e que é complexo. Porque as pessoas querem tirar do texto o contexto. Não, você tem que tirar da obra o contexto. Às vezes as pessoas pegam um recorte. E o jornalismo hoje em dia faz muito isso. Pega uma fala de alguém que está ali, um recorte, e traz aquilo com uma outra roupagem, dizendo uma outra questão. Ou, às vezes me escuta falando uma coisa aqui, nós vivemos isso semana passada, né? Uma pessoa nova chegou, escutou algo que eu tinha falado, só que faz 3 anos e meio que eu estou aqui, né? Percebe? O que diz Provérbios? O que diz Provérbios? Para que você tenha prudência. O que é prudência? Fica quieto. Escute primeiro. Como você chega numa nova casa, cada um que chega aqui no meu canal, em cada canal que você chegue, que nós chegamos ou cheguemos, nós temos que ter prudência, escutar, observar, absorver, para ter o quê? Bom senso, para discernir o que falar, quando falar, o que falar.
de que forma falar, para ter discernimento do que se colocar, o que colocar, quando colocar. Discernimento, bom senso e prudência. Então, Provérbios, precisa ler Provérbios, 31 capítulos. Aliás, todas as passagens. Não dá para você ler um livro por uma página. Você tem que ler o livro todo, para compreender o livro todo e extrair tudo que o livro pode estar te dando. Certo, amados? Esclareceu. Vamos ver a nossa enquete aqui. Como está? Boa. Muito bom. Tivemos novas inscrições. 83% já estava inscrito. 17% é uma nova audiência. Você já votou? Eu vou encerrar as votações. Você acabou de se inscrever ou você já está inscrito? Vota aí. Está no chat aí, ó. Vou dar mais 30 segundos para você dar seu voto. Nós vamos para a nossa melhor versão. A melhor versão de nós mesmos. Uau! Hoje teve aqui uma mudança de rumo das coisas. Beleza? Quase 30 novas, ó. 30 novas inscrições. Nós vamos bater 4.600. Muito bom, queridos. É isso aí. 30 novas almas que foram pescadas. Que o Sagrado Quaternário esteja dentro e fora de vocês. Já votaram? Vou encerrar a enquete. 3, 2, 1. Enquete encerrada. Vamos à nossa melhor versão. Lembrem, nós somos arquitetos e engenheiros da nossa existência. É você que vai fazer a coisa acontecer, ninguém mais. Ontem eu fiz um programa no final da manhã. Está gravado. Eu recomendo que vocês assistam. Ele chama Como está a sua vida? Como está a sua vida? Tá? Fala muito do meu trabalho, do nosso trabalho aqui, do que eu estou entregando para vocês de uma forma geral. De uma forma geral. Ele está bem interessante. Eu falo das 4 áreas, de cada um. Trago exercícios ali para você entender como estão essas 4 áreas da sua vida. Ele está no canal. Como está a sua vida, chama. Tá? Foi ontem. Eu recomendo muito. 12 votos lá. 83%. Ou seja, acho que 10 pessoas, sei lá, por volta disso, né? Então nós somos arquitetos e engenheiros da nossa existência. Quem tem que fazer as coisas é você. E nós precisamos nos enxergar no futuro. Ontem eu estava mentorando uma pessoa à noite. E aconteceu uma situação na vida dela em que eu mostrei uma habilidade que ela tinha que adquirir, vamos dizer assim, na vida dela, né? E quando ela percebeu essa habilidade, ela falou assim, uau, eu gosto, eu quero isso na minha vida. Eu falei, então você tem que se enxergar dessa forma. Você precisa se enxergar, fechar os olhos e já se ver com essa qualidade. Olha o que eu estou trazendo aqui como uma chave importante para vocês. Como que eu vou saber o que eu vou enxergar lá na frente se eu não sei o que é? O que são essas qualidades? Como a Elizabeth agora. Ela recebeu uma revelação. Isso é uma revelação para ela sobre o fiador. E para todos vocês por meio da Elizabeth. A Elizabeth, fazendo a pergunta dela, trazendo aquilo que estava ativo nela, isso é ativo. Ativo financeiro, ativo de conhecimento, ativo de informação, ativo de ideia, ativo de relações. Tudo isso é ativo, é aquilo que estava ativo, que é ativo. Aquilo que estava ativo dentro da Elizabeth, ela partilhou com a gente. Às vezes o ativo é uma dúvida, que é a dúvida dela. A minha explicação, por meio das palavras de Salomão, há 4.000 anos atrás, trouxe uma revelação para ela. A vida da Elizabeth era uma, até 5 minutos atrás. Agora é outra, mudou a visão dela. Sobre fiador.
sobre emprestar ou não emprestar, o que emprestar. O que é isso? O que Salomão trazia? Ela está refletindo, ela tem novos conceitos filosóficos e espirituais na vida dela. Agora ela consegue, de alguma forma, e todos nós, por meio daquilo que Elizabeth perguntou, projetar a nossa melhor versão, não emprestando. Ou, se for, disponibilizar a verba, disponibilizando a verba de uma forma, o ativo de uma forma adequada, e não especuladoras. Então, vamos fazer a nossa melhor versão, a melhor versão de nós mesmos, para que a gente possa se enxergar no nosso futuro próximo. Fechando os olhos físicos para abrir a visão interna. Respira fundo. Solta. E mantenha-se na sua respiração, deixando assentar. Sentindo o ar entrando e o ar saindo. Constante e gradual. E veja a folha de sulfite branca à sua frente. Traga à sua memória uma folha de sulfite branca. Mexa essa folha. Traga atividade. A sua imaginação. Imagem em ação. Ela precisa estar em ação. Mexa essa folha. Amplie. Diminua, eleve, desça, suba. Isso. Traga ela de novo à sua frente. E agora comece a ampliar essa folha. Vai se afastando dela e vai deixando essa folha muito grande, muito grande, muito grande. Em 3, 2, 1, tudo está branco. Está num ambiente completamente branco, onde a profundidade é infinita. Em 3, 2, 1, você está vendo a sua melhor versão na sua frente. E agora você tem informações para a sua melhor versão. Para a melhor versão de você mesmo. Se veja na sua melhor versão. Com tudo que você colheu hoje aqui. Isso já está introduzido, já está operando nesse novo corpo. Veja inclusive um novo corpo. Lembre, tudo que você é hoje foi o que você era 10 anos atrás. Nada, absolutamente nenhuma célula do seu corpo de hoje existia há 10 anos atrás. Nenhuma célula, todas são novas. Daqui 10 anos você terá um corpo novo, completamente renovado. E é esse corpo que você está vendo. No seu futuro próximo. Um corpo transformado. Uma mente transformada, um coração transformado. Uma mente límpida, translúcida, elevada, que desenvolve projetos, que tem múltiplas ideias. Um ser que adquiriu a sabedoria, que tem prudência, bom senso e discernimento. Veja a sua melhor versão na sua frente. Em 3, 2, 1, você está na sua nova casa, casa dos seus sonhos. Ei, seja generoso com você, aumente essa casa muito mais do que você fez aí. Você é um rei, você é uma rainha, lembre disso. Você está vendo o seu palácio agora. A
sua casa é o seu templo, seu segundo templo. Veja os detalhes, toque, sinta, dê movimento, veja pessoas, sinta os cheiros, escute os sons. Desfrute daquilo que está bem perto de você. Isso está mais perto do que você imagina. Deite na sua cama, tome banho no seu chuveiro novo e lembre: amplitude, cuidado, espaço, prosperidade. Essa é uma versão que já está próspera em todas as áreas. Desfrute, observe. Tome consciência que tudo isso que você está vendo foi construído por você mesmo. Que já é. Você conduziu a sua existência, você conduziu o seu corpo físico e tudo que está à sua volta para chegar aí. Isso já está realizado, concretizado está, abençoado pelo próprio Deus vivo. Sorria. Desfrute do que você está vendo. Respira fundo, feche as mãos físicas para que esse corpo sinta que é você no comando, você na ação, você está no mover, porque você tem propósito em sua vida, sentido. Você tem uma direção clara e plena. E declare comigo: eu sou a voz, eu sou a voz, eu sou a voz da construção do meu futuro. Eu sou a voz da ação direcionada. Eu sou a voz que dá sentido a tudo. Eu sou a voz do propósito. Eu sou a voz da perseverança e da resiliência. Eu sou a voz da justiça e do amor como fundamento. Eu sou a voz que constrói o meu destino e o meu futuro. Orientado pelo Espírito Santo, na comunhão do Cristo, na união e na conexão com o próprio Deus vivo. Eu sou a voz da apuração e da consciência, eu sou a voz da responsabilidade da minha encarnação. Sou eu que construo. Eu sou aquele que dá porque tenho para dar. Eu sou líder da minha própria existência, portanto, lidero outros movimentos. Eu sou líder. Eu sou líder. Eu sou líder. Respira fundo, solta, relaxa as mãos, vai abrindo os olhos e um sorriso. Você é a voz, nós somos as vozes, somos um ecossistema sendo construído, seu reinado, com o meu reinado, com os nossos reinados. Nós somos uma potência, queridos. Só não sabemos disso e vocês estão descobrindo isso agora. Quanto raro, únicos vocês são. Quanta potência e quantas atualizações vocês precisam fazer. Está tudo diante dos teus olhos. Tudo que você viu agora já está realizado. Abençoado pelo próprio Deus vivo. Que o Sagrado Quaternário esteja dentro e fora de ti, sendo circulado pela quinta essência.
10h30 eu abro uma outra live, tá? Para responder perguntas e respostas. Por volta das 10h30 eu abro uma outra live. Tá bom, amados? Vocês tenham uma linda manhã aí. Vejam o programa de ontem. Como está a sua vida. Vejam esse programa. Tem muita chave ali. E espalhem. Espalhem, compartilhem. Tá? Foi uma live poderosa aquela. Eu vejo vocês às 10h30 ou amanhã, enfim, nas redes, tá? Um beijo, tchau.